Bom, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião mensal da urologia funcional. Como vocês sabem, nós temos a parte de avaliação dos pacientes operados, a programação cirúrgica e sempre discutimos um ou dois artigos relacionados aos nossos casos. Hoje quem vai apresentar os casos é o Dr. Tairo Ferreira, nosso residente de 5º ano. Então, Tairo, vamos ver os pacientes que já foram operados semana passada, vamos fazer uma revisão dos casos. Bom dia. Primeiro caso, paciente de 70 anos do sexo masculino, paciente que teve um tumor de próstata, Gleason 3+4, tratado com radioterapia em 2005, bracterapia em 2006, evoluiu com incontinência urinária, de esforço, e já tinha sido submetido previamente a 2 slings prévios em outro serviço, um em 2016, o outro em 2017, sem melhoras do quadro de incontinência. Evoluiu com a diminuição progressiva do jato urinário, tinha um PED teste de 1.000 gramas em 24 horas, e foi submetido a uma uretroscopia que evidenciou um sling extruso na uretra bulbar com teste de reposição negativo. O paciente, então, foi submetido a uma retirada desse sling extruso e submetido a uma uretroplastia, isso há 60 dias atrás. Foi deixado um anel de silicone em volta do local para na abordagem posterior ficar mais fácil a localização do ponto estenótico posteriormente. Essa é uma uretrocistografia do paciente, mostrando aqui uma estenose da uretra posterior aqui. Isso aqui era o sling prévio. Esse paciente, então, na última semana foi submetida a uma nova uretroplastia, com a retirada do anel de silicone e também colocada uma cistostomia de segurança. Ele voltou hoje no ambulatório, está bem. Foi fechada a cistostomia, só mantido o pertuito, tirou o saco coletor, mantida a cistostomia fechada, com a programação manteve a sonda vesical de demora. Devido a ter sido feito já uma uretroplastia e uma segunda uretroplastia, todas essas cirurgias prévias, como é que foi essa última uretroplastia? Foi possível aproximar os cotos uretrais? Estavam em boas condições? Qual o tempo que vai deixar a sonda, os cuidados? Bom, foi possível fazer sim a aproximação dos cotos, porém já havia sido abordado múltiplas vezes, né, que foi 2 vezes para a colocação do sling, mais 2 uretroplastias. A condição dos tecidos não era a mais favorável. Eu particularmente não sei se será adequado realizar uma nova cirurgia naquele local para controle da incontinência. Mas a programação, se o paciente se mantiver bem, é manter a sonda por mais uma semana, tirar e manter a cistostomia por umas 6 semanas. Juliano, você acha que devido a essas condições técnicas locais, valeria a pena, antes de retirar a sonda, fazer uma uretrografia para certificar-se que não tenha nenhum extravasamento no local de sutura? Eu acho que é válido sim. A questão aqui é o tempo de realização dessa uretrografia. Se ela for feita muito... O Dario acho que não entendeu muito bem a pergunta. Ele disse que foi possível aproximar os cotos. Na verdade, não foi. O silicone ele extruiu para dentro da uretra. A gente teve uma abordagem relativamente fácil. A gente foi fazendo uma incisão na linha média, na topografia do silicone. Devido à inflamação dos tecidos, a gente não teve dificuldade de palpar o anel. A gente foi se guiando pela fibrose até que a gente bateu no anel, abriu o anel longitudinalmente e removeu o anel. Ali tinha uma loja, vamos dizer assim, de tecido que não sei se era teleuretral, se era um outro tipo de tecido. Então a gente não tem uma certeza de como vai evoluir esse segmento de mais ou menos 1,5 centímetro de uretra. Se eu fizer a uretroscopia agora, depois de 2 semanas, eu acho que o trajeto vai estar livre, não vai ter extravasamento, só que eu não consigo garantir que o calibre vai se manter por mais tempo. Então eu penso que esse exame ele vai ter valor a partir de umas 6 semanas.
E a programação para esse paciente é remover a sonda, ele estava seco, curativo hoje, então a programação é remover a sonda uretral semana que vem e manter essa cistostomia fechada por pelo menos 6 semanas e avaliar o fluxo urinário do paciente. A minha expectativa é que essa estenose evolua de forma bem grave, com uma oclusão completa da uretra, e ele pare de urinar, por isso que eu deixei a cistostomia. O exame de imagem aí eu acho que é menos importante. Acho que mais vai ser a avaliação clínica com fluxo urinário avaliado toda semana durante esse período. Ok, você que entrou na cirurgia, então você sabe como é que estão os tecidos lá. Você considera que realmente vai ter uma cicatrização dos 2 costos da uretra. A minha preocupação é que, se não fosse muito bem, poderia mostrar vazamento e poderia ter uma fístula uretrocutânea, mas pelo jeito você acha que vai ser epitelizado normalmente. Então vamos seguir essas recomendações, Tyron. Ok. Oi? O segundo paciente é o Carlos Alberto de Souza, um paciente também com incontinência urinária de esforço pós-prostatectomia radical em 2015, com radioterapia em 2016. Esse paciente evoluiu com uma estenose de uretra bulbar. Foi submetido a uma uretroplastia terminal no dia 13 de agosto desse ano, com boa resposta. Havia um PED teste com perda de 600 ml por dia, sem outras comorbidades. Foi submetido ao implante de um esfíncter artificial. Retornou hoje com o esfíncter desativado, já estava sem sonda, ferida operatória com bom aspecto, e a programação é ativar o esfíncter em 6 semanas. Você acha que essa abordagem prévia da uretroplastia te dificultou mais o acesso para colocar o cuff na uretra? E qual a posição que você colocou o cuff? O mais proximal possível ou distante de onde você fez a manipulação cirúrgica prévia? Não houve uma dificuldade muito grande devido à manipulação prévia, não, mas de qualquer forma nós optamos por colocar o esfíncter um pouco mais distal, quase ali no fim do bulbo esponjoso. Exato. Pré-operatório, o paciente... Existe um tempo específico depois que você faz uma uretroplastia, igual no caso desse paciente, para você colocar o esfíncter, um tempo de segurança? 3 meses. Toda vez que você faz uma cirurgia de venoestenose prévia à colocação de um esfíncter, essa uretra tem que estar estável. Então você considera como um tempo mágico de 3 meses. Estando estável 3 meses, você pode estar autorizado a fazer o implante. Pré-operatório, paciente de 69 anos, sexo masculino, paciente que fez um episódio de retenção urinária aguda em setembro e está com uso de sonda desde então. Está em uso de doxazosina e finasterida, sem sucesso na tentativa de retirada da sonda. Esse paciente tem uma próstata de 80 gramas e tem um cálculo vesical de 2 centímetros. Tem um detrusor espessado pelo ultrassom sem hidronefrose. A proposta é que esse paciente seja submetido a um ROLEP mais uma cistolitotomia. Matheus, você está deixando o paciente com o uso da 5-alfa-redutase, que é a finasterida, porque você considera que talvez isso melhore sobre o sangramento durante a cirurgia, isto é, diminua o risco de sangramento da cirurgia? Você acha que isso tem um efeito objetivo na cirurgia? Professor, assim, da experiência que eu tenho, que não é grande, eu tenho a impressão de que pacientes que usam 5-alfa-redutase em cirurgias prévias à manipulação de próstata como RTU, você tem uma diminuição desse sangramento. Esse é o que eu percebo na prática, mas estudar, assim, saber algo específico, eu não sei. Alguém tem outra opinião? Eu já vi vários trabalhos tentando mostrar pós-RTU, pós-ROLEP eu não cheguei a ler. O que eu tenho a comentar é um viés metodológico, porque a maioria dos trabalhos avaliam o sangramento sob a forma do HB pré e pós-operatório, mostrando que não faz diferença. Eu já vi um outro trabalho
avaliando o líquido coletado durante a cirurgia e fazendo hematócrito do líquido para estimar o sangramento. Mas não me parece um método muito reprodutível. Há uma grande dificuldade de estimar o sangramento nos procedimentos. Então, do ponto de vista prático, não faz diferença. Já foi pensado que fazia, foi estudado e mostrou que não. Mas eu reforço que, do ponto de vista metodológico, acho que esse resultado não é 100% confiável. Exatamente. Você pegou no ponto, porque não tem um método de medição razoável de maior sangramento ou não. Então, no modo geral, não se usa mais 5-alfa-redutase para diminuir o sangramento. Não tem evidências que justifiquem você usar. Segundo paciente, é um paciente de 73 anos, com LUTS, PSS de 16, também uso de doxazosina e finasterida. Esse paciente mantém, né, sintomas moderados, PSS de 16, no ultrassom de rins e vias, tem uma próstata de 97 gramas, com um lobo mediano protuso e um resíduo pós-miccional de 96 ml. Além disso, ele também tem cálculos vesicais. Não deu para ver aqui, né, nas fotos separadas pelo radiologista. A proposta para ele é fazer uma cistolito, provavelmente porque, assim, na verdade dá para fazer até a cistolito com o Rolep, mas acho que por questão de tempo cirúrgico, a gente provavelmente só vai conseguir fazer cistolito. Mas qual é o tamanho do cálculo? Então, ele fala que é 1,5 cm, pelo que ele descreve, está no laudo, mas não nas fotografias que ele separou, ele não evidenciou o cálculo, mas está no laudo isso. Fica difícil você falar que vai fazer cistolito com uma imagem de ultrassom que não vê cálculo, não? É que no laudo do ultrassom está escrito cálculo, né? Então a gente confia no laudo. Eu acho que não vamos ficar na dúvida, faz um novo ultrassom e confirma antes de pôr o paciente na mesa. Não podemos entrar numa cirurgia dessa sem diagnóstico banal, então faz um novo ultrassom. Mas 1,5 cm com o laser home não dá para você fragmentar o cálculo rapidamente e fazer a cirurgia necessária. Ok, vamos à apresentação do artigo. Depois só põe na agenda do ultrassom, para eu não esquecer. Certo, bom dia a todos. Eu sou o Matheus, sou residente do terceiro ano aqui da urologia e eu vou apresentar um artigo que correlaciona bexiga neurogênica com o estudo urodinâmico, né? Esse artigo é um artigo, por vezes, antigo, de 2013, mas que tem uns achados interessantes com relação à correlação que existe da bexiga neurogênica com o estudo urodinâmico. Então, o artigo, inicialmente, ele fala que essas lesões da espinha dorsal, sabidamente, elas causam disfunção vesical, tanto pelo eixo neurológico que existe ali naquela região, quanto como o manejo da bexiga. Ele é um manejo bem difícil e bem... você precisa de uma evolução neurológica muito grande para você conseguir controlar de maneira adequada a bexiga. O nível da lesão, ele tende a interferir no tipo de disfunção. Por exemplo, lesões altas, elas tendem a causar síndrome da bexiga hiperativa, dissinergia do detrusor e do esfíncter, e incontinência urinária secundária a isso. E a longo prazo até dano renal, né, que é o que a gente não quer que os pacientes tenham. Lesões baixas, elas tendem a ter hipoatividade detrusora. Isso é uma tendência. Ao longo do artigo, ele demonstra que isso não é uma regra 100% formada, né, que existem exceções a isso. E o estudo urodinâmico, sabidamente, ele já tem um papel bem definido nesse diagnóstico e no tratamento, principalmente na definição do tratamento desses pacientes. E isso é uma das observações e um dos objetivos desse estudo. Então, o principal objetivo é observar a relação do estudo urodinâmico no diagnóstico e no tratamento da bexiga neurogênica, além de tentar correlacionar o grau da lesão com sintomas que o paciente possa ter.
O estudo foi um estudo observacional realizado de janeiro de 2008 a dezembro de 2010, em todos os pacientes que chegaram com o primeiro diagnóstico de bexiga neurogênica no hospital que ele se submete a fazer esse estudo. Os critérios de inclusão, então, foram pacientes com mielopatia não traumática, lesões espinhais monofásicas, incluída a síndrome da cauda equina, com essa primeira internação após o diagnóstico. E todos eles tinham que ter sido submetidos a estudo urodinâmico. Os critérios de exclusão foram lesões traumáticas, mielopatia recorrente, lesões secundárias à esclerose múltipla e pacientes sem queixas urinárias. E como forma de classificação do grau da lesão, foram usados os critérios ASIA Impairment Scale e o Bartle Index, que eles se propõem a, de uma maneira quantitativa, você classificar os graus da lesão neurológica que esses pacientes têm. De resultado, então, o N foi de 79, dos quais 44 eram masculinos e 35 femininos, uma idade de 31 anos, média, e um tempo de diagnóstico de 2 meses. 20 desses 79, ou seja, 25%, apresentavam sintomas obstrutivos e 57%, que são mais de 70%, sintomas de urgência, dos quais 2 tinham sintomas mistos. Isso são sintomas no momento em que eles realizaram o estudo urodinâmico. Isso, inclusive, mais para frente ele mostra que pode ser um viés, porque esses sintomas eles são dinâmicos e muito variáveis. As principais etiologias que apareceram foram múltiplas, que não, de causas não traumáticas, né? Então, temos causas de tumor, causas vasculares, mielite transversa, infecção, enfim, várias causas não traumáticas. E o paciente que ele já chegava cateterizado, ele retirava essa forma de cateterização, independente de qual era, para avaliar o padrão miccional desse paciente e fazer um estudo em cima disso, né, para você saber como é que o paciente evolui em relação aos sintomas. Em relação ao tratamento, após o estudo urodinâmico, ou seja, realizava o estudo urodinâmico, fazia a investigação certinha do que o paciente tinha e se propunha qual era a terapêutica para esse paciente. Mais da metade foi submetida ao uso de antimuscarínicos de qualquer classe. 18, que são 22,8%, a cateterização intermitente limpa, e o restante ou a terapias combinadas isoladas ou a terapias combinadas mais tratamento comportamental, de várias formas. E uma das coisas que ele mostra é assim, que ele tenta colocar é a correlação entre o nível da injúria, né, da injúria à espinha, à coluna dorsal, e os achados do estudo urodinâmico. Pelos dados que ele mostra, todos, se for olhar cada parte da tabela, ele não conseguiu correlacionar especificamente com achados estatísticos. Talvez pelo modelo do estudo, talvez por algum viés, mas ele não conseguiu demonstrar isso no estudo. Então, o estudo urodinâmico ele é importante, ele frisa isso bastante, que o estudo urodinâmico ele é importante para o diagnóstico e tratamento funcional desses pacientes. Previamente era feito cistometria mais eletromiografia esfinteriana. Só que isso era muito ruim, porque você avaliava apenas o esfíncter de uma maneira mais precisa. E isso não comprovava isso comprovava que tinha-se um baixo diagnóstico da elevação gradual da pressão intravesical, que ela é silenciosa e gradativa. E o tratamento antigamente, prévio a isso, era um tratamento empírico. Não tinham-se achados significativos que demonstrassem qual o tratamento seria realizado a depender dos achados. Então, quais são os objetivos do tratamento desses pacientes que têm bexiga neurogênica? São que esses pacientes tenham uma boa capacidade vesical, baixa pressão intravesical, que não tenham infecção e não tenham incontinência. A ausência, ele comprovou, então, daquela forma que não existe, pelo estudo, correlação entre as queixas e os achados do estudo urodinâmico, talvez porque essas queixas sejam dinâmicas e você está pegando o paciente em um momento só, você não está fazendo um segmento dele. Isso foi um achado importante. Os sintomas, então, não se correlacionam, e, inclusive, quando há melhora da queixa neurológica desses pacientes, com aqueles que tiveram melhora com a reabilitação, às vezes o estudo urodinâmico que foi feito no momento do diagnóstico, ali quando o paciente chegava com esse quadro de bexiga neurogênica e depois
num segundo momento em que ele tinha alta hospitalar, não houve melhora desse estudo urodinâmico em relação à melhora neurológica desses pacientes. Isso foi algo que ele comprovou. Então, lesões altas, principalmente acima de T10, você tende a ter uma hiperatividade reflexa, entre T10 e L2, distúrbios do esfíncter, e abaixo de L2, uma arreflexia. Algo que ele não comprovou no corpo do estudo, porque de 6 pacientes, principalmente que tinham lesões baixas, que tinham síndrome da caldequina, principalmente, 5 apresentavam arreflexia e 1 apresentava uma hiperatividade reflexa. Talvez isso possa acontecer por uma descentralização dos gânglios parasimpáticos ou irritação dessa espinha na região mais baixa. Então, ele coloca que são achados teóricos, que na prática, às vezes, isso se mostra de maneira diferente. Então, o estudo urodinâmico ele é importante para você diagnosticar ao certo como a bexiga está funcionando. E esses achados atípicos reforçam essa necessidade dessa terapêutica, né, dessa forma de diagnóstico, para você propor como o paciente está e propor o melhor tipo de tratamento. O gênero não foi um fator que causasse diferença significativa entre os sintomas e o tratamento nesses pacientes. Então, como eu falei, é um estudo que tem limitações, principalmente pelo seu delineamento, que é um estudo transversal e observacional. Ou seja, você tira uma foto do paciente, você não acompanha ele, então é difícil você tirar conclusões que realmente aconteçam com eles. O grupo é relativamente pequeno, você tem apenas 79 pacientes. O comportamento dinâmico do detrusor no desenvolvimento desse tipo de doença, ele faz com que esse tipo de estudo não tenha uma expressão muito grande, né, comparado com um estudo que seja longitudinal. E o estudo não permitiu inferir complicações do trato urinário, nem inferior, nem superior, porque foi um estudo curto, né? Assim, você pega só o paciente em um momento. Então, de conclusão, o que ele tira? Que a urodinâmica sugere hiperatividade detrusora em lesões que são acima de L10 e mistas, entre L10 e L2. As abaixo, você precisa desse estudo urodinâmico para saber ao certo como é o funcionamento dessa bexiga. Não houve correlação estatística entre o comportamento do detrusor e o nível da lesão, de uma maneira estatisticamente comprovada, né, com o que ele trouxe. E não houve correlação estatística entre a severidade da lesão e o gênero do paciente, né? E isso comparado com o comportamento do detrusor, talvez por essa dinamicidade aí do comportamento dele em relação à evolução da doença. Muito bom, Matheus. Rodrigo, eu queria que você comentasse a apresentação do trabalho. É um trabalho longo que o Matheus conseguiu resumir bem, porque tem muita informação nesse projeto, então ele resumiu bem. Acho que ele se estendeu só um pouquinho no tempo da apresentação, foram 10 minutos de apresentação, mas também o tema era longo. Os slides eu achei que tinha muita informação, talvez pudesse ter dado uma enxugada melhor, mas o trabalho acho que foi bem escolhido. A gente vê isso bastante no nosso ambulatório, inclusive hoje eu discuti um caso que se enquadrava certinho nessa característica. Então, que eu acho que traz para a gente um conhecimento que a gente já tem no dia a dia, mas que a gente nunca para muito para refletir a respeito, e da importância que é a urodinâmica no acompanhamento desse tipo de paciente. Então, eu acho que a escolha do projeto foi boa, o tempo que passou um pouco e os slides que tem muita informação. De resto, foi muito bom. Eu acho que tem bastante comentário. Acho que você não passou a mensagem principal do trabalho, que é o seguinte: existe uma crença de que as lesões suprapontinas dão hiperatividade sem dissinergismo, as lesões suprassacrais e infrapontinas dão hiperatividade com dissinergismo, e as lesões infrassacrais dão a reflexia, desnervação do esfíncter.
Então, o objetivo desse trabalho, isso já está praticamente esclarecido, já nos guidelines já está colocado que não se deve se basear exclusivamente no nível da lesão para tomar decisão, deve-se usar uma classificação aerodinâmica, onde você coloca um diagrama representando a bexiga e o esfíncter, mais e menos na bexiga ou normal, mais e menos no esfíncter ou normal, e a combinação desses 3 itens te dá 9 possibilidades diagnósticas, e aí você vai conduzir o caso baseado no achado urodinâmico. Então, o nível da lesão a partir dos anos 2000 perdeu valor, ganhou valor o padrão urodinâmico do caso. Esse trabalho é um dos trabalhos que está listado nos guidelines que referenciam esse statement. E esse trabalho é um dos que mostram que o dissinergismo ele não obedece o nível da lesão como se imaginava antigamente. E aí ganha destaque aquela tabela. Põe naquela tabela para mim, por favor. Onde o esperado é que você tivesse nas lesões nas lesões lombares ali, olha, um comportamento diferente em relação ao dissinergismo. Você vê que você tem hiperatividade sem dissinergismo na segunda coluna e hiperatividade com dissinergismo. Era esperado que você tivesse... Você vê que o dissinergismo ele é maior nas lesões dorsais, mas você não tem, do ponto de vista estatístico, a significância que você esperava. Então, esse é o grande ponto do estudo, mostrando que o dissinergismo não obedece rigorosamente o nível da lesão como se esperava. E você se enrolou um pouco na hora de apresentar esse dado, não focou a questão na tabela. Você vê, por exemplo, que a lesão de caldequina surpreende a presença de um caso com hiperatividade, mas não surpreende do dissinergismo. A maioria realmente é um esfíncter hipoativo e o esfíncter desnervado. Aí vai lá para frente, eu acho que você cometeu um outro erro importante. Não, mais para frente, que é aqui no conclusão, por favor. Em que você coloca 2 linhas contraditórias, tá vendo? Urodinâmica sugere que hiperatividade detrusora em lesões que são acima de L10 e mista. Eu suponho que mista é hiperatividade com dissinergismo, né? Entre L10 e L2, que não é o que está mostrando na tabela. Uma tendência sem valor estatístico. Eu suponho que essa frase você traduziu, né, do que está escrito no artigo. E depois, na linha de baixo, não houve correlação estatística entre o comportamento do detrusor e o nível da lesão. Você colocou 2 afirmações contraditórias e não se preocupou muito em explicar o porquê dessa contradição. Então, essas são as minhas críticas à sua apresentação. E, para finalizar, eu acho que ganha destaque reforçar que a pergunta maior agora é a gente não tem o nível da lesão como preditor do padrão urodinâmico. Isso é um ponto. E a gente agora tem uma outra pergunta que é a seguinte: o valor do estudo urodinâmico na tomada de decisão. E aí você pode estudar isso do ponto de vista de alteração no tratamento, ou seja, se você muda a sua decisão por causa do exame, e no médio e longo prazo, se você tem benefícios ou prejuízos em relação a isso. Não era o objetivo desse estudo fazer esse tipo de afirmação, mas você até comenta um pouco isso na discussão, eu acho que sugerindo como um ponto forte do estudo a mudança de padrão no tratamento, que não é o objetivo desse estudo. Então, acho que foram alguns deslizes, onde o foco principal perdeu-se um pouco, né? Mas do ponto de vista construtivo só. Muito bom, Matheus. Acho que você apresentou bem, teve algumas críticas, mas faz parte do seu aprendizado. Muito bom. Tairo, tem algum caso do ambulatório que você gostaria de discutir?
É uma paciente de 27 anos que tem uma síndrome de DeVick, que é uma neuromielite óptica, e ela acompanha com a gente há 6 anos. Ela teve, por consequência aí de surtos da doença, teve uma paraplegia e paraparesia a nível umbilical para baixo, e agora ela está numa fase que ela está controlada da doença, tendo menos surtos. O problema é que quando ela deixa de tomar medicação é sempre por conta de infecção urinária de repetição. Então ela tem infecção, ela não pode tomar o imunoterápico dela, e aí isso acaba precipitando os surtos da doença. Então ela foi reencaminhada para a gente, pela equipe da Neuro, para a questão aí do que a gente vai fazer em relação a isso. Ela tem quase nada de visão, ela perdeu quase toda a visão, e todo o cuidado dela é feito com a família, ou a irmã ou a mãe. Então aí a dúvida é se a gente... além disso, ela tem, no padrão aerodinâmico, ela tem um alto resíduo pós-miccional. Então ela tem uma bexiga hipocontrátil com um resíduo bem aumentado. Então aí ficou questionado se ela faria cateterismo intermitente, mas tem essa questão da dificuldade de ela realizar o cateterismo. Ela é uma obesidade mórbida, e que tem, além da questão visual, tem o problema do próprio acesso à uretra para fazer o cateterismo. No momento, como é que ela está esvaziando da bexiga? Então, ela esvazia a bexiga normalmente com esforço abdominal. Ela tem pouca sensibilidade vesical, ela não sente quando a bexiga está cheia, e ela esvazia com um esforço abdominal. Mas como se ela não sente, então ela é incontinente. Então, ela não é incontinente. Ela segura, ela retém a urina, só que ela não consegue esvaziar. E quando ela esvazia, é só com prensa abdominal. Mas a sensibilidade dela é ruim. Ela, nos últimos 6 meses, teve 4. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela faz micção programada, ela usa uma fralda, provavelmente. Tem ideia de quantas trocas ou não? 4 a 5 trocas por dia. Por dia. E ela vai em horários programados ao banheiro, se senta, faz o esforço abdominal e produz um fluxo, que você não sabe direito como é. Não sabemos. Tá. Ok. E qual a sua sugestão? A minha sugestão? Não, é um caso muito difícil de condução. Acho que eu não conheço muito bem a doença. Essa doença ela é totalmente progressiva, não tem expectativa nenhuma de melhora. Não. Tem controle com o imunoterápico, controle de surto da doença, mas não tem nem regressão e nem cura. O estudo urodinâmico você não tem. Tem. Que mostra... Então, a hipocontratilidade detrusora e alto resíduo. Tá. Tem algumas opções. O cateterismo pelo cuidador não é recomendado, deve ser evitado. O cateterismo em pessoas com amaurose é um assunto que merece alguma discussão. Eu já vi alguma coisa, mas acho que não vale a pena entrar. O que você teria de proposta aqui seria técnicas heterotópicas incontinentes. Você concorreria a cistostomia e ileovesicostomia. Enfim, aquela velha discussão, né? A ileovesicostomia, nesse caso, não vai bem, porque é uma bexiga que não tem atividade detrusora, então vai ficar ainda com um resíduo muito grande e ela vai continuar com infecções do trato urinário, então não vai resolver. Ou você deixa ela com uma cistostomia, ou faz uma derivação externa incontinente, ou com conduto, e tem mais um problema, ela é obesa, né? Então tudo isso é mais dificuldade. Então, realmente, aí tem todo esse quadro. O mais simples, no momento, eu acho que eu deixaria ela com uma cistostomia e ver como vai, se consegue ficar sem infecções, ou pelo menos com infecções sem reprodução clínica que interrompa o tratamento imunoterápico dela. Se a gente deixasse ela temporariamente com profilaxia com antibiótico, que ela nunca fez, e esperasse a resposta a essa antibiótico profilaxia.
Acho que é interessante que você está chamando a atenção, talvez você pudesse melhorar a maneira que ela está esvaziando a bexiga. Não sei se ela está usando realmente um relógio que obriga ela a cada 2 horas a fazer valsalva, que ela realmente faça todo o esforço para poder esvaziar a bexiga. Apesar que um cuidador não deveria fazer cateterismo 4, 5 vezes por dia no paciente, mas talvez ela possa, um cuidador, fazer de manhã e à noite, possibilitando o cuidador fazer suas atividades e fazer um tratamento misto, 2 vezes por dia cateterismo para esvaziar realmente a bexiga, durante o dia ela fazer uma manual de valsalva de horário, para poder ver se ela consegue esvaziar razoavelmente a bexiga e evitando as infecções. Talvez seja um treinamento específico para ela. Se não funcionar, eu faria uma citostomia. O senhor pensou na esfincterotomia? Eu não pensei na esfincterotomia porque não tem ainda nenhum aparelho que consegue coletar a urina numa paciente, na mulher. No homem você tem ainda aqueles coletores até externos ou catéter externo. Na mulher não, isso é um desastre. Então, concluindo, vamos melhorar a maneira de esvaziamento da bexiga e ver como ela evolui. E se não tiver uma boa resposta, fazer citostomia. Bom, chegamos ao fim do nosso horário. Queria então agradecer a participação de todos e dar por encerrada a nossa reunião de urologia funcional. Muito obrigado.